começa contando como é que foi o primeiro treino aí para as meninas. Foi bacana, né? A gente fez várias transições ali. O primeiro período é com o Fabinho, que é o que ele mais gosta de fazer a gente correr. Mas foi legal o primeiro treino, um pouquinho de cada. E aí a gente vamos ver o que vai acontecer amanhã de manhã, que a gente tem um treino antes de embarcar para Fortaleza, para o amistoso dia 23. Marta, por favor, Rodrigo da TV Record. De que maneira, Marta, uma jogadora experiente como você, eleita 5 vezes melhor do mundo, pode ajudar na ansiedade desse grupo que tem muitas garotas que estão indo pela primeira vez para uma Olimpíada? De que maneira você exerce essa liderança? Eu acho que a experiência, né, de já ter participado algumas vezes e estar na seleção há bastante tempo, facilita no sentido de dar uma palavra, né, passar uma tranquilidade para as meninas que irão jogar a sua primeira Olimpíada. Eu já passei por essa situação, então eu sei muito bem como é e como a gente sente. A pressão vem de todos os lados. Mas a gente está sabendo lidar com isso e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente conversa com as meninas mais novas. Não só eu, mas a Formiga também faz esse papel muito bem, a própria Bruna faz muito bem e a gente vai se ajudando. Você me permite uma segunda pergunta? Você que atua no futebol europeu, já jogou em outros países também, existe algum, você sente pelos seus colegas de trabalho, existe algum temor com relação à Olimpíada no Rio? Existe algum temor com relação a um possível atentado terrorista, alguma coisa desse tipo? Você escuta esse tipo de conversa? Lhe perguntam alguma coisa sobre isso? Não diretamente, a gente ouve assim um comentário ou outro, mas ninguém assim veio diretamente falar comigo sobre isso. Eu tenho companheiras de equipes que irão disputar as Olimpíadas com suas respectivas seleções e não vieram conversar comigo sobre isso, né? Estão ansiosas sim, mas no bom sentido. E eu espero realmente que elas possam vir, curtir o Brasil e aproveitar esse momento, que o ouro fique aqui no Brasil. É a única coisa que a gente espera. E de resto que a gente possa fazer um grande evento e receber bem os turistas, todos os atletas que irão estar aqui no Brasil. Marta, eu queria que você lembrasse um pouquinho para a gente de 2007, aquela conquista do Tóquio, você no Rio de Janeiro também, uma competição de grande esporte, que você lembrasse um pouquinho de como foi aquela conquista. Olha, foi um momento histórico, né, para o futebol feminino e eu fiquei muito feliz em ter participado. A gente fez história, né, pelo recorde de público também, com relação à final, quase 70 mil pessoas. E a gente está vivendo essa expectativa já de, quem sabe, aí nas Olimpíadas, reviver esse momento que aconteceu no PAN. Lógico que a Olimpíada é uma competição que abrange mais esportes, é uma competição bem diferente de um Pan-Americano. Mas eu acredito que as meninas que participaram daquela conquista em 2007 vivem a expectativa, e que estão aqui no grupo, vivem a expectativa de, quem sabe, reviver isso aí novamente nas Olimpíadas. Marta, você tem o hábito de estudar os jogos, depois rever os lances lá na Suécia? Vocês têm essa cultura que as meninas aqui estão aprendendo a fazer isso? Antigamente eu não tinha, mas né, com a convivência lá na Suécia, a gente tem que, depois dos jogos, falar a sua autocrítica individual, coletiva. A gente tem até uns aplicativos que a gente tem que responder as perguntas assim que acabam os jogos, e analisar o desempenho individual e da equipe. Então eu aprendi um pouco mais a observar esse lado aí enfim, usar essa tecnologia que a gente tem de hoje em dia já ter o vídeo dos jogos assim que acabam as partidas e, enfim, estudar um pouquinho mais o adversário.
Marta, a gente percebeu você também conversando com o Vadão, né? Bastante tempo com ele. Qual que está sendo a importância do Vadão nesse processo, desde que ele assumiu a seleção feminina até esse momento, até pouco antes da Olimpíada? O Vadão é um cara super tranquilo, na dele ele sabe separar bem a hora de cobrança, a hora de conversar como, por exemplo, fazer o papel de talvez um pai aqui. Algumas meninas sabem que pode contar com ele nesse sentido. A gente ainda não conversou com relação à parte técnica ou tática, não tivemos tempo ainda, mas sempre que a gente tem oportunidade a gente conversa. É óbvio que ele passa para mim o que ele quer que eu desempenhe dentro da equipe e qual a minha função, mas de começo agora era só uma conversa mais light mesmo. Marta, por favor, a CBF tem passado por um período de instabilidade desde que ocorreu aquele caso da FIFA no ano passado. Entre SAD e presidente, de alguma forma no âmbito administrativo, essa instabilidade da CBF trouxe algum problema para a administração do futebol feminino, da seleção brasileira de futebol feminino? E, se você me permite mais uma segunda pergunta, se tem alguma importância simbólica para vocês que o presidente da CBF vá assistir aos jogos da seleção aqui no país? Olha, se tem alguma diferença, a gente não percebeu na parte negativa, né? Porque a gente está vindo aí de quase 2 anos de trabalho e a gente percebe a diferença em todos os sentidos, de uma progressão um pouco maior do que a gente tinha. As coisas estão se desenvolvendo melhor aqui, o trabalho está sendo feito, as meninas têm todo o apoio e as condições aqui que vocês estão vendo aí no dia a dia para fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, a gente, na verdade, a gente mantém esse foco no nosso trabalho aqui, tenta não se envolver e ficar, tipo, realmente onde a gente tem que estar, que é no campo, treinando, se dedicando, procurando evoluir. E a parte de administração, a gente tem o pessoal que faz esse trabalho muito bem e cabe a eles analisar se está bom ou ruim. Para a gente está super bem, porque a gente está vendo a evolução de cada atleta aqui e a forma que está sendo feito o trabalho com relação a esses 2 anos aí que a gente vem juntos. A respeito do presidente assistir aos jogos? A gente quer sempre que, enfim, que tenha torcida, né, e que tenha apoio, que tenha as autoridades nos jogos. Isso é importante, dá uma motivação a mais, mas a gente sabe que muitos compromissos, não é só o futebol feminino, tem o futebol masculino também. E quem sabe aí, se tiver uma oportunidade dele assistir um jogo da gente, será muito bem-vindo e a gente vai ficar muito satisfeito. Marta, eu estou entendendo quem são as principais seleções favoritas ao título olímpico. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o apoio dos torcedores, esse fator casa. É sempre as mesmas, né? Sempre os Estados Unidos, que é muito forte, atual campeão olímpico, campeão mundial. A gente tem a Alemanha, que é uma escola que é muito forte também e nesses campeonatos cresce bastante. Tem a própria França, que tem uma equipe muito boa. A Austrália, que, poxa, ano passado no Mundial, né, deu aquele trabalho todo pra gente, acabou eliminando a nossa equipe. É uma equipe muito forte. É até complicado falar de 1 ou 2 equipes, porque tem bastante equipe boas, né? E, enfim, vai jogar umas Olimpíadas, ninguém vem aqui para passear. Acredito que todas as equipes irão dar o seu máximo e enfim, fazer o seu melhor para ir até o final. Um fator torcida é óbvio que é sempre motivador quando você está jogando e está com a torcida a seu favor, né? A gente sempre jogou em competições, assim, a maioria das vezes com a torcida misturada, né? Porque Olimpíadas você, às vezes, não consegue enxergar que aquela é a torcida do Brasil, é uma mistura só, né? Por ser vários países. E então esse é um motivo especial pra gente, né? Que a gente vai realmente estar na nossa casa, vai estar jogando com a nossa torcida e que isso seja o nosso, quem sabe, o nosso principal jogador. Marta, ontem quando você
você chegou, você dizia que a ficha ainda não tinha caído. Hoje você já está... Já está começando a cair, não bateu ainda lá no chão, mas já está começando a cair, né? A gente já está no clima aí, a movimentação, o pessoal que vem, te cumprimenta, fala, o único assunto é a Olimpíada, como é que tá, vamos torcer muito, então a gente começa a perceber que, poxa, já começou. Ô Marta, e para o torcedor, para esse torcedor que tem contato com você, ou talvez até para o crítico, que vê a medalha como uma obrigação, o que você pode responder? Eu acho que, assim, isso não é de agora, isso é desde o primeiro momento que se formou uma seleção feminina, mesmo há bastante tempo atrás, quando o apoio era bem menos, já existia essa pressão de ter que ganhar, e isso é a cultura do brasileiro, né? Aqui no Brasil, o segundo lugar é mesmo que nada. Senão, teríamos, talvez, uma situação muito melhor do que temos hoje, com as 2 pratas que a gente conquistou. Mas eu acredito que nós, atletas, temos que deixar esses comentários de lado, deixar que as pessoas falem, mas a gente sabe o que a gente quer e até onde a gente pode chegar. E não se cobrar tanto, porque eu acredito que das outras vezes a gente se cobrou muito e talvez, não estou dizendo que esse foi o fator primordial para que a gente não tivesse chegado até o final e conquistado a medalha, mas atrapalhou um pouco, sim, essa cobrança de ter que ganhar, vamos jogar e se tiver que ganhar, a gente vai ganhar. Se for da vontade de Deus, vamos ganhar. Mais uma pergunta. O colega falou sobre a questão do terrorismo. Existe uma conversa entre vocês, mulheres, a respeito do Zika vírus no Rio de Janeiro? Todos os problemas que ele pode acarretar para a gravidez, não sei se existem jogadores que desejam ser mães nesse momento, mas... Toda mulher deseja. Sim, mas existe essa conversa entre vocês, não só entre vocês aqui no Brasil, mas também lá fora, sobre quais os riscos do Zika vírus e como se prevenir disso? Não, a gente não chegou a conversar tanto sobre isso. Uma ou outra atleta lá fora vieram conversar comigo, perguntar essa questão. Eu também não tenho tanta informação, né? Bom, eu cheguei ontem e acredito que a gente vai conversar um pouco mais qual a melhor forma de se prevenir, de evitar que, enfim, aconteça algo desse tipo. Mas, assim, eu não tive nenhum tipo de conversa nem com o pessoal aqui, nem lá fora também. É só comentários, a gente está meio apreensiva, será que isso realmente é tão grave e tal? E eu não sou a pessoa certa para responder isso, né? A minha área é totalmente diferente. Eu estou tentando me prevenir o máximo possível, mas não tenho tantas informações com relação a isso. Ô Marta, você enxerga, além do talento, obviamente, mas alguma outra semelhança entre o seu papel aqui na seleção feminina e o do Neymar na seleção masculina? Vocês carregam a mesma bandeira, assim, a mesma responsabilidade? Neymar, sem dúvida, é o cara em que todos depositam, né, a maior confiança, esperança de medalha e que, através dele, ele possa também trazer os outros jogadores para que essa conquista aconteça. E isso é algo normal. Você acaba tendo um destaque maior quando você faz o seu papel um pouco diferenciado, né? Durante esses anos todos, a gente vem trabalhando para desempenhar o seu melhor e aí acontece essa questão do foco estar um pouco mais em você. Mas acredito que é importante você também saber que a responsabilidade não está somente em um atleta, está em todas as atletas e passar isso para elas, né? Dividir isso com elas no dia a dia. Então eu tento fazer isso e acredito que o Neymar também sabe dessa importância e espero que ele também faça da mesma maneira, porque acaba talvez sendo uma coisa muito pesada para carregar sozinho, né? Então a gente joga um esporte que é coletivo e esse coletivo tem que existir primeiramente e depois vem as outras coisas. Se permitir só mais uma. Você falou, né, dessa cobrança da própria seleção em torno da conquista, que pode ter sido um fator que tem atrapalhado em outros momentos, né? O fato do Brasil ter perdido a Copa em 2014, do jeito que foi, acho que aumenta um pouco mais essa esperança de um resultado positivo novamente da seleção?
Não, isso aumenta, assim, eu acho que os torcedores falam mais sobre isso, né? A gente lê os comentários na internet, que a seleção feminina é a hora delas, não sei o quê, a hora é do feminino, mas a hora é de todos nós, né? A gente torce para o masculino tanto quanto o feminino, porque a gente sabe que o esporte em si, aqui no Brasil, é de grande importância, né, para o nosso desenvolvimento do país. Então, e o futebol mais ainda, porque é uma paixão nacional. Então, que seja bom para os dois lados, seja bom para o feminino e seja bom para o masculino também, que a gente possa conquistar todo mundo junto. Marta, domingo vocês entram na Vila Olímpica. Você já ficou em outras oportunidades, em outras Olimpíadas. Eu queria que você falasse da vantagem e da desvantagem de se ficar na Vila Olímpica. Olha, a vantagem eu acredito que é mais no sentido de você ter a oportunidade de acabar encontrando outros atletas, né? Tá vivendo ali em um ambiente de várias culturas ao mesmo tempo. A desvantagem é que talvez algumas atletas possa perder um pouco o foco e, enfim, se deslumbrar um pouco, mas eu acho que a nossa equipe está muito focada no que a gente quer e isso não será um problema para o grupo, né? E a gente vai estar sempre conversando e passando essa importância de saber separar as coisas e na hora, bom, tá liberado para fazer isso, vamos fazer, vamos aproveitar o momento. Acho que a Olimpíada é de 4 anos e nem sempre a gente tem a oportunidade de estar em todas. Então, a gente tem que saber separar e saber a hora certa de fazer as coisas. Mas vocês conseguem interagir com outros atletas? É comum? É comum, a gente vai estar andando, tá indo para o refeitório, por exemplo, e daí encontra, por exemplo, com alguém da Suécia. Eu tenho várias amigas na Suécia e na seleção de futebol feminino. E aí acaba conversando ali rapidinho, mas assim, nada muito anormal. É uma coisa normal que acaba acontecendo no dia a dia lá. Mais alguma pergunta? Não, uma vez. Vai. Marta, tudo bem? Do jornal japonês Asahi Shimbun. Certo. Totalmente diferente de pergunta deles. Você queria ir para Tóquio daqui a 4 anos? Você está me convidando? Vou na hora. Nossa, vamos ver. Deixa as coisas acontecerem naturalmente, né? É muito cedo ainda para falar sobre isso, mas quem sabe, se não for como atleta, que seja como turista ou algo desse tipo, mas Tóquio é uma cidade maravilhosa. O Japão é um país maravilhoso e seria uma honra poder ir. Mas ainda você é nova, né? tem muita chance ainda. Nova, na idade, mas comecei muito cedo. Vamos ver, vamos deixar as coisas acontecer. E sobre aquela jogadora só, Omar, lembra dela? Sim, lógico. Jogou contra ela, não foi? Joguei contra ela algumas O vezes. jogo lá em Londres foi semifinal? Não. Isso, quartas. Mas acontece, né? Tem alguma lembrança com ela? Poucas. Já joguei contra ela também nos Estados Unidos, em clubes. Só lembranças de jogar contra, a favor. Acho que teve um jogo amistoso que a gente fez lá nos Estados Unidos e aí a gente jogou, ela jogou no meu time. Joguei com a Aya Miyama. Aya, yeah. Sabia que ela já casou e uma notícia até diz que ficou grávida. Oh, parabéns pra ela, show de bola. Chama Marta. Show, obrigada. Posso dar uma pessoa? Marta? Pode dar, fica tranquilo. Foi? Obrigada, gente. Obrigada, o jornal acaba por aqui.